a transitoriedade na passagem da vida. Eu não sei o que você está passando nesse momento. Não sei quais são as suas dores. Mas acredite que tudo passa e tudo tem um porquê, uma solução para cada coisa. Acredite que você é importante nesse mundo e tem um propósito. Dentro de você existe uma chama, que é a sua identidade dentro de um templo, que é o seu corpo, que deve ser sagrado. Como diz a famosa frase hermenêutica: ó, não deixes que se apague a chama mantida de século em século nessa escura caverna, nesse templo sagrado. A sua essência é constituída de valores, por isso não perca de modo algum. E repetindo a famosa frase da música de abertura do programa Silvio Santos: do mundo não se leva nada, vamos sorrir e cantar. Sejam todos bem-vindos ao canal Servindo Ideias. Esperamos que você encontre aqui um local de paz e reflexão. Toda semana, conteúdos novos. Memento Mori é uma famosa frase que significa: lembre-se que um dia vai morrer. Todos os maiores conquistadores e grandes mentes na história, como Marco Aurélio, Alexandre o Grande, Sun Tzu, Joana d'Arc, Einstein, Newton, Hipátia de Alexandria, e entre outros, tinham a consciência de que um dia iriam morrer, mas aproveitando o espaço que tinham, fizeram a diferença no mundo para deixá-lo melhor a cada dia. Se formos pesquisar o conceito de morte na ciência, você vai encontrar a seguinte definição: é a cessação definitiva na passagem da vida em um corpo esvaziado. É o fim da existência de um ente ou de qualquer ser na natureza. Muitos se discutem até os dias de hoje sobre a questão que envolve a morte, e até agora ninguém chegou a conclusão nenhuma. Aprender a entender a morte talvez seja um dos desafios mais difíceis que a humanidade tem até os dias de hoje, pois não sabemos o que há após a existência, depois do universo. Tudo o que sabemos sobre o assunto está relacionado a algum argumento religioso, ideológico, usando como se fosse uma verdade absoluta, baseado em alguma crença. Toda a conclusão que se chega a respeito da morte parte de elementos religiosos. Esses elementos são a favor de uma fé, seja ele qual for. Mas acredite que tudo está oculto e pode ser revelado a partir do momento em que se busca. Muitos se preocupam com isso. O que vem após a morte e quais são os eventos que antecedem a ela? A morte é o oposto do nascimento, pois quem nasce um dia vai morrer. Porém, existe um espaço entre o nascimento e a morte, e é nesse espaço que a vida se modifica, que a vida dá o seu recado. É dessa natureza que se busca a solução dos problemas, a raiz de tudo que existe, para se resolver os problemas que vêm antes e depois da existência, está relacionado ao espaço do meio, que é a passagem da vida. Porém, no intervalo entre o nascimento e a morte, a passagem da vida tem um porém. Tudo o que você faz, você tem que fazer com significado.
Devemos compreender o porquê das coisas. Devemos entender o oculto também. A eternidade é a razão das coisas. Devemos aproveitar aquilo que está ao nosso alcance, claro. Porém, pela natureza humana, temos a necessidade de buscar a eternidade. Por essa questão, todos estarão ao alcance, na busca pelo mundo melhor. O que vem antes e o que vem depois não é o problema. O problema é o que está acontecendo nesse momento. É o presente, é a ação, o Atman. No intervalo entre os opostos, o que vamos descobrir é que nós, seres humanos, temos uma importante missão, que é trazer significados, levar valores e implantar virtudes no mundo. Paideia é o nome dado ao sistema de educação na Grécia Antiga, que busca formar o ser humano dando a importância antropológica humana, considerando o ser humano como um ser diferente de outras espécies de vida, pois é um ser racional, condicionado a pensar sobre o mundo. Sócrates, um dos maiores nomes da história da filosofia grega, acreditava que a educação está relacionada ao método de questionamento e reflexão. Este método é chamado de maêutica. Sócrates acreditava que a verdade poderia ser alcançada através do diálogo e da investigação racional, ao invés de apenas aceitar as crenças tradicionais e populares. Sócrates vai dizer que, ao invés de nos preocuparmos com aquilo que muitas vezes não temos o alcance, devemos nos preocupar com nós mesmos. Devemos analisar a nossa própria essência, a nossa própria existência, as nossas ações e pensamentos. Analise a nossa vida, pois uma vida que não é analisada não merece ser vivida. Certa vez perguntaram a Sócrates isso. E perguntaram também qual é a melhor educação que se tem. E ele vai dizer: a melhor educação é aquela que torna o ser humano um ser melhor a cada dia. E até um próximo Servindo Ideias.